Vamos Duke lá, Nukem Takeshi, ganhou. puxa aí mais um. O ET. O clássico jogo do ET. Então, Esse é um caso gente, histórico. Esse jogo do ET. esse é complicado porque, de novo, não conversa comigo e eu não tenho ódio desse Mas- jogo, apesar de saber toda a história É. dele, eu não tenho o ódio que eu tenho igual eu tenho do Avengers, pra tirar ele realmente, dali. Não, é verdade. Mas olha só, mas vamos lá. Cara, pra quem- eu duvido que alguém aqui da mesa jogou essa porcaria. Não, claro que Não, não, mas claro não que é não. isso que a gente tá avaliando. Eu vou Ah. contar a história aqui, porque tem gente que não sabe, isso é muito velho. Mas atenção, o jogo foi de 82, tá? Foi feito pela Atari, na época que a Atari tava, né, estourada e Estourada. tal, videogame, não sei o quê. Essa porcaria aí que vocês estão vendo Ó, que gote. é o primeiro grande flop da história dos videogames, possivelmente, certo? O filme que estreou em 82 e o Atari correu atrás dos direitos pra lançar uma adaptação pro console, o Atari 2600. Quando perguntado sobre criar um jogo baseado em ET, o CEO da Atari, Ray Kassar, Cara, vou disse: mijar. eu acho que é uma ideia Vai lá. idiota. Nós nunca realmente fizemos um jogo de ação baseado no filme. A Atari escalou o designer Howard Scott Warshaw para desenvolver o jogo, que teria que ser concluído até o dia 1º de setembro para ser distribuído a tempo do Natal. No jogo, ET tem que coletar partes para telefonar para sua nave e voltar para casa. Quando mostraram o jogo para o Steven Spielberg, diretor do filme, ele perguntou: vocês não podem só fazer algo tipo Pac-Man? A Atari estava Aí, ó. confiante no jogo, com redes varejistas pedindo mais cópias do que as vendas projetadas. Inicialmente, o jogo fez o sucesso de vendas, mas no final de 82, pelo menos 700 mil cópias foram devolvidas em 83, e as Jesus. vendas abaixaram, teve uma devolução absurda e um inventário excessivo, fizeram que 4 milhões de cópias do jogo fossem devolvidas para a Atari. E essas milhões de cópias que foram devolvidas para a Atari foram enterradas num deserto porque não tinham o que fazer com aquilo e foram descobertas em 2014. Alguém achou no deserto isso, E desenterraram hoje- tudo. Eu vou usar essa carta do colecionismo. Esse item vale dinheiro. Uhum. Tem essa história riquíssima que você trouxe da... E ele Mesmo foi cheio de logo areia? antes da quebra da Tem, indústria eles do limparam, videogame. né, Exatamente. tudo. O jogo do ET, ele é considerado um dos motivos pelo primeiro crash da indústria dos videogames, que depois a Nintendo supostamente salva Salvou a os indústria games. dos games. É a Nintendo, isso é, né, é colocado pra ela. Mas esse jogo foi um dos grandes responsáveis por fazer isso na época. Então, além de ser o primeiro É. grande flop da história, talvez tivesse acabado com os videogames se a Nintendo não tivesse e um Mario, né, Mario. vindo pra salvar tudo aí, Tem né? uma história bem curiosa sobre o criador dele, que é o Howard Scott Warshaw. Ele vem, vira e mexe, esse é o primeiro fato, ele vem pra BGS. Ele já veio mais de uma vez, ele adora vir ao Brasil, tá? Esse cara tá aí, vivo. O criador Pera, do o ET. criador do Atari. Não, do ET. Não. Não, do esse jogo é, do esse é ET. o Nolan Bushnell. Ah, o Nolan Bushnell, sim, o- porque a gente já entrevistou ele. É, que é um E cara aí eu nota lembro, 10, ele nota vem 10, pra. ele já Vira e veio mexe, ele vem pra BGS. mais de uma vez, também. mas o Howard Scott Warshaw, que é o criador do jogo do ET, ele já veio à BGS mais de uma vez, super bem recebido. Ele disse que aqui as pessoas reconhecem ele como nenhum outro lugar do mundo, né? Como brasileiro sabe fazer, né? Muito legal isso. E ele falou uma vez, perguntaram pra ele qual que é o melhor jogo mais revolucionário dos videogames. E ele falou GTA 3. Tá correto. Tá corretíssimo, né? Então, assim, só algumas curiosidades bem legais. Esse item vale dinheiro pra caramba por causa dessa história. Ele é flopado, mas como todo jogo flopado, vale muito dinheiro depois. Porque ele Aham. sai de circulação, né? As lojas param de vender. O que, Não, que louco, acontece? que- Que essas cópias Não, valem o dinheiro. louco é essa peculiaridade que tiveram 4 milhões de jogos devolvidos. É. Tipo, isso é... E não tinha onde botar, e botaram no... Enterraram no É muito deserto. louca essa história. Essa história é muito É maluca. Muito maluca Né? essa E história, essa entendeu? era uma época que a Atari tinha um monte de jogo de tudo no mundo, Tinha né? Por isso que Pitfall. o mercado quebrou. Não, Pitfall foi bom, É, mas sim. eles começaram a fazer jogo de tudo. ET Sim, foi um sim. deles. E É. era tudo jogo ruim, igual. E por isso que quebrou o mercado. E Total. por isso que a Nintendo salvou, porque eles trouxeram um videogame diferente. Ah, isso aqui é videogame, na real. Não era aquilo. Não, Olha, controle você, totalmente diferente, tudo você diferente. viu pô, esse né? negócio do ET? É horrível. Sim. Como que você vai gostar de jogar isso? O Pitfall já era difícil de você gostar, porque é complexo. Hoje em dia, se Claro. alguém pegar pra jogar o Pitfall, é difícil de gostar. Então esse jogo do ET é deplorável mesmo. Deplorável. E, infelizmente, ele é um jogo, né? Vocês viram aí, a gente, acho que nem... Não lembro se eu joguei isso em algum emulador da vida. Acho que não. Mas, pelas imagens, a gente vê que ele Boa. é limitado Bom, pra caramba. quem né? vota a Micali. palavra Mica. com o Micali. Sou eu? Olha, eu não vou colocar no top, não. Que tem uma história rica. Mas a história é um fator decisivo É um fator. pro top. Mas a lembrança que a gente tem dele hoje não é tão negativa. Ah, mas daqui 20 anos o Avengers vai ser bom, então?
Não, então aí que tá. Esses jogos que a gente tem uma Mika, lembrança muito negativa. O voto é seu. Você usa o critério que Mas você eu quiser. concordo com o Mikhail nesse aspecto, porque Entendeu? por causa disso, a soberania japonesa começou, entendeu? Realmente, A né? ascensão O mercado de da- games antes era ocidental. Era Atari e tal. É. E a gente queria mesmo isso na mão dos americanos até hoje? Eu acho que não, hein? É, Então, O Steve assim... Jobs trabalhou no Atari. Steve É, Jobs antes era da Atari. Apple. lembrado. Exatamente. É. Eu acho que pelo fator colecionismo, que eu também usei no Virtual Boy, eu vou usar pro ET, porque tem uma história por trás. Tá bom. Eu coloco ele no Ué? mais que Travou. Enten, mais que Drive Club. B. B? Nossa! B. Não, eu coloco ele no top. Coloca ele no top? É. O ET? Vem, Cross. Pra mim, é o maior flop da história É? dos videogames. Pô, ele foi responsável por quebrar a indústria, cara. Não quebrou a só quem O Crash fez ele. dos anos 80. Quebrou a indústria dos games, É entendeu? um ponto bom mesmo. Eu montei meu B aí. O jogo do ET. ET, telefone você minha vota? casa, Cross. Ah, sei lá. Porra. O jogo do ET, velho. O que eu tenho pra falar? Parece o Ronaldo um pouco assim. Ah, sei lá, cara. O jogo do ET, eu não sei. Cara, sei lá. Ó, Porra, o jogo ele do botou ET, no mano. B. Como é que tá? Vai. Quem Ele botou no começou? B. Eu botei no top. Por É porque quê? o critério do Mika é que hoje em dia quem tem um jogo desse tá milionário. É. Ah, de novo, colecionismo. É isso, é. Porque e o meu eu- critério é Tá. que esse jogo quase quebrou quebrou a indústria dos videogames. Entendi. Foi ele, lançou, quebrou a indústria e aí depois voltou a indústria Eles com a receberam Nintendo. tanta devolução desse jogo que eles enterraram no deserto. E foi encontrado em 2014. Quantas devoluções? 2 milhões? 4 milhões de 4 devoluções. milhões de pessoas foram lá na loja e falaram, eu não quero Olha, essa o meu- bosta. O meu critério é: dificilmente um jogo vai me ter feito mais raiva do que Avengers. É isso. Eu tô com esse Tá mesmo bom, critério, tá bom, Cross. tá bom, Faz sentido. eu Então é aceito, isso eu aí. aceito. Não tem como Agora, falar. onde eu coloco, sei lá, qualquer porra depois do top aí é. Ah, bom, eu entendo o ponto de vista do Fênix, ele tem razão, certo? Só que a gente tá aqui é pelo entretenimento, né? Então, assim, um dos grandes flops da história do videogame, mas proporcionalmente falando, ele deu menos prejuízo do que o Avengers. Isso por é exemplo. verdade. Isso Tem é isso. verdade. E de outro fato, ponto também, de só pra fato. complementar, é que a gente vivenciou esse flop do Avengers. A gente vivenciou Ah, esse sim. flop. E o fato da gente né? ter vivenciado mexe com a nossa Ué, como percepção. Com certeza. Você não Sim. viveu do ET? Nossa! Eu vi. Chamou o Mika de ainda. velho! Estava lá. Mas eu estava perto de estar lá. Mais ou menos perto. Quando você nasceu, Eu ajudei Mika? a enterrar, então. Quando que você nasceu, Mika? Eu sou de Entrega a idade. 87. Então, É. Então, eu vou colocar no A. 2A, Boa. 1B, 1 top, Thaís. Eu coloco no S. Olha, Eu reconheço boa. todo esse flop dele. Tá. Não acho que ele é um jogo melhor que o Artifact, por exemplo. Uhum. Mas a minha raiva pelo Avengers não consegue tirar ele do top. Ele Então, ficou A no A. ganha. Eu concordo. Então ficou no A. O A ganha. Vamos lá, quem começa votando? bom, Mikali, tá bom. quem que você desce aí? Olha, eu desço, meu caro. Menos dava pior, ô, o Mika. Virtual Boy. Melhorzinho.